Pronto. Então vamos entender então como é que são esses compostos, que são os famosos hidrocarbonetos. São compostos cuja ligação é bem frágil, tá? São compostos que nós chamamos de apolar. No ano passado a gente até viu alguma coisa nesse sentido, de polar e apolar, né? Então, quando você tem um composto polar, que nem a água, por exemplo, você tem o oxigênio, que apresenta alta característica de eletronegatividade, então ele tem como característica atrair os outros átomos, né? E quando você tem um composto apolar, as moléculas, quando estão juntas, as forças entre elas são muito baixas. Fácil você romper essa força. É um composto apolar, que acontece, por exemplo, com os hidrocarbonetos, dentre os quais cita-se aqui, por exemplo, a gasolina, que é um hidrocarboneto, tá? Já os compostos polares, que nem a água, quando ela está junta, ela fica bem presa por causa das pontes de hidrogênio, né? Ligação que se polariza, então você não consegue quebrar essas ligações entre as moléculas de água. Bom, vamos aprender então como é que a gente vai estabelecer aqui nomenclaturas em função de cadeias carbônicas. Tá? Então, aqui nós temos as formas que nós aprendemos também, a forma geométrica de você estender uma cadeia. Então, toda vez que você coloca a cadeia simplesmente nessa forma, cada nozinho desse aqui, ó, você sabe então que tem um carbono, né? Se eu tenho um carbono que já tem uma ligação entre carbonos, quer dizer que eu tenho aqui 3 hidrogênios que estão implícitos aqui. Então, aqui eu tenho CH3, aqui eu tenho CH2, 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 aqui eu tenho CH3, tá? Mas a grande questão é, Zé, como é que eu vou estabelecer a nomenclatura para essas cadeias de átomos de carbono? Tem regras. Como é que eu estabeleço a cadeia principal? Por que que aqui, por exemplo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6? Se eu tenho 6 átomos de carbono, aí 6 é por que que é X, né? Aí por que que é hexano, que chama esse composto aqui? Então, nós vamos ver aqui agora as regras estabelecidas, tá, pela comunidade química internacional, química aplicada internacional, tá, que estabeleceu essas regras de nomenclatura para compostos orgânicos. A gente vai usar muito isso aqui da língua portuguesa, né? Que a gente usa muito na língua portuguesa, aquilo que foi estabelecido pela IUPAC. Ó, prefixo, normalmente o prefixo ele vem então, tá, antes, referindo-se ao número de átomos de carbono presente num determinado composto, tá? O infixo é a cadeia que vem do meio. Por exemplo, quando a gente fala assim, acabei de falar um aqui, ó, ex, esse é o prefixo. Ano, então você tem lá, hexano. O an é um infixo, que significa que ele é um alcano e que nessa cadeia você só tem simples ligações. Se eu tivesse uma dupla, pelo menos, nessa cadeia, eu teria, que nem aqui, por exemplo, tem uma tripla, ó, nessa cadeia com 3. Então, eu tenho aqui um alcino, tá? O in, ele é de alcino. Aqui seria prop, prefixo, tá? In, N de alcino, propin, e o, porque é um hidrocarboneto, ele vai terminar em o, tá? Que é o sufixo final. Então, vai indicar aqui a função orgânica que esse composto pertence. Então, nesse caso aqui, ele é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto, o sufixo é o O no fim. Então, seria um prop com 3, in, que é o infixo, e o O no fim. Aí fica propino. Aqui, ó, ex, an, porque é um alcano, tá? Só tem ligação simples. E no fim é um hidrocarboneto, termina em O. Fica hexano. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, que eu comecei a falar com vocês na aula passada. Essa tabelinha aqui que vocês vão ter que guardar também. Mas pelo menos os 10 primeiros, tá? Normalmente a gente vai usar aqui, muitas vezes aqui até o oct, non, tá? Non, tal, mas essa tabelinha aqui, ela mostra a nomenclatura em função do número de carbonos. Então, aqui eu comecei a falar no básico para vocês. Então, por exemplo, se você tem um composto
e esse composto, ele é portador apenas de um átomo de carbono, o prefixo que você utiliza em função de um carbono é met. Então, esse net, et, prop, but, pent, isso aí você já pode ir guardando. Vai usar. Esse aí, nem se você não guardar de imediato, a gente vai falar tanto sobre isso que você acaba aqui memorizando. Tanto que a gente vai ficar batendo nessa tecla, etc. Tal. Então, qualquer composto que tem um carbono, met. Ah, metano. Por que é metano? O an significa que só tem ligações saturadas, só tem ligação sigma. Tá? E o O significa que ele é um gás hidrocarboneto. Termina em O. Então é met, an, O, metano. Tá? Ah, CH4, né, Zé? É. E o et, Zé? E o et? O et quando eu tenho dois. Tá? Você vai ter que memorizar também. Et 2. Ah, então se eu tiver dois compostos com carbono e hidrogênio apenas, só com simples ligação, eu tenho et, an, o, etano. Ah, se tiver uma dupla, eteno, e por causa de uma insaturação. Se eu tiver uma tripla, etino, in, por causa de uma tripla ligação no meio. E o, todos eles terminam em o, porque eles são hidrocarbonetos, que é a primeira função orgânica que nós estamos estudando. E assim vai, ó. Prefixo prop para 3, prefixo but para 4, pent para 5, aí vai ex, ept, oct, non, dect, undect, e assim vai, tá? Ah, Zé, eu preciso saber para 30, né? Não, isso não vai acontecer. Na prova de vestibular, ou na sua prova, normalmente você vai vir até aqui, ó. É o 10, 11 no máximo, que não vai sair disso, tá? A extensão dos compostos que você vai ter que estabelecer a nomenclatura ou que você vai ter que identificar. Por falar nisso, vocês já vão recordando aí que a nossa prova é no dia 7, né? Nossa prova, primeiro, acho que é a prova de biologia primeiro. Até já fiz uma prova bem extensa. Vocês vão ter uma surpresa bem desagradável com a prova. Não, agradável, espero. Vejo que vai bem, mas eu fiz uma prova bem elaborada. Então, eu creio que vocês, estudando, e são as 4 primeiras aulas lá da apostila de biologia, tá? As 4 primeiras aulas que vai cair na prova. Portanto, vai cair evolução vegetal, vai cair briófita, pteridófita e a aula de segunda, que é gimnospermas. Mas no mais é tranquilo. Então, Zé, eu tenho aqui, então, os prefixos, né? Sim. E os infixos? O infixo, ele depende, então, se tem ou não saturação. Tá? Então, no meio, se o nome tem an, alcan, no, aí se no meio tem um nome, tem an, tá? Aí metano, por exemplo, significa que as ligações é apenas ligações simples que se dão entre os carbonos, tá? Ah, se tiver em, você tem ligação com dupla ligação. Então, aí você tem em, você tem pelo menos uma dupla, uma sigma e uma pi. Se você tem no meio o infixo in, é porque você tem uma insaturação e nessa insaturação você tem uma ligação tripla, tá? E quando você tem o dien, que é o alcadieno, tá? Você ter duas duplas no meio de uma mesma cadeia de átomos de carbono. Ah, então isso é bem fácil, né? É fácil. Só que a gente vai ter que aprender alguns, né? Saber estabelecer, etc, tal, para que nós possamos memorizar alguns detalhes. Então, por exemplo, só para citar aqui, ó, e o sufixo? Sufixo, então, é o último nomezinho que vem no nome do composto. Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, por exemplo, a gente vai estudar cada hidrocarboneto, cada álcool, cada composto orgânico desse aqui, cada função orgânica dessa aqui, separadamente. Mas só para a gente já estabelecer aqui, ó, o composto, o nome do composto terminou em O, metano, propano, butano, que é o gás de cozinha, butano, terminou em O, significa que é um hidrocarboneto, tá? Ah, e não tem heteroátomo, ele só tem ligações entre átomos de carbono, né, Zé? Nesse caso, o que pode variar? Pode variar o tipo de ligação, pode ter só simples, pode ter dupla ligação, buteno, pode ter tripla ligação, butino, pode ter duas duplas, butadieno, e assim vai, tá? Você bater um olho no composto, ele termina em ol, o sufixo dele significa que é um álcool. Ah, terminou em ol, é álcool. A gente vai ver mais adiante isso.
Sufixo eóico é um ácido carboxílico, aquele ácido orgânico que eu mencionei para vocês na semana passada. Terminou em ona, é uma cetona. Terminou em al, metanal, é um aldeído. Tá? Então, podia ter um ácido metanóico, seria um ácido carboxílico. Eu podia ter uma metanona, que é um tipo de cetona. E podia ter um metanal, que é um aldeído. Tá? Então, vamos entender aqui como é que a gente vai montar o nome dos compostos em função do prefixo, do infixo e do sufixo. Como é que nós podemos montar o nome? Então, vamos lá. Composto tem apenas um carbono, match. Nesse caso aqui, ó, ele tem um carbono, match. As ligações aqui são apenas simples ligações. Então, ó, simples ligações, a gente usa, então, um infixo no meio, an, que vem da palavra alcano, que é o tipo de hidrocarboneto que só tem simples ligações, tá? E isso aqui é o que, Zé? Bom, aqui eu só tenho carbono e hidrogênio ligado. Eu não tenho carbono, não tem nenhum outro heteroátomo aqui fazendo composição com carbono. Portanto, você tem um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto a gente vai terminar com a letra O. Então ficou fácil. Facílimo. Por quê? Então eu tenho aqui, ó, metan-O, metano. Então metano, por isso que chama esse gás, chama metano. CH4, tá? Então é fácil, é bem fácil. Olha só isso aqui agora, ó. Esse aqui, se olhando para a forma geométrica dele, ó, eu tenho um carbono em cada polo desse, ó. Cada nozinho, né? Então aqui eu tenho um carbono, 2, 3 carbonos. 3 carbonos. Então qual o prefixo que eu uso, Zé? Prop. 3 carbonos eu uso o prefixo próprio. Zé, ele tem uma dupla ligação aqui, ó. Sim, ele tem uma dupla. Se ele tem uma dupla ligação, então tem que usar o infixo em. Se for tripla, in. Então guarda assim, ó. Só saturação, só ligação sigma, o infixo é an, Se eu tenho uma dupla, uma saturação, o prefixo então passa a ser en, em. E se eu tenho uma tripla, o prefixo é in, in. Ficou fácil. E agora? Agora que eu só tenho ligação entre átomos de carbono e entre carbonos e hidrogênio. Então, é um hidrocarboneto, tá? A função orgânica vai terminar em O. Então, como é que fica esse nome aqui, ó? Propeno, propeno, tá? Então, o nome desse hidrocarboneto é o propeno. E esse aqui, Zé? E esse? Muito fácil. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho um carbono aqui, outro carbono aqui. Eu tenho 2 carbonos, beleza? Se eu tenho 2 carbonos, qual que é o prefixo que eu tenho? Et. 2 et. Então, ó. Met, et, prop, but, pent. Vai até o 5 no começo, pra você não desanimar. Depois você vai ex, ept, opt, tá? Non e dec. Deca. Aí, pra você não desanimar, você vai... Os 10 primeiros tá bom. Então, se você tem 2 carbonos ligados a uma hidroxila, nós vimos na aula passada que quando eu tenho uma hidroxila aqui ligada a uma rede de átomos de carbono, eu tenho um álcool quando eu tenho só simples ligações. Se eu tivesse aqui entre os carbonos uma dupla ligação, aí eu já teria um enol, né? Seria um álcool com dupla ligação, aí nós chamamos de enol. Então, olha só, 2 carbonos, et. E aqui, eu só tenho simples ligação entre átomos de carbono, ó. Então, vamos usar aqui um alcano, em, an, só simples ligação. Terminou em hidroxila, é um álcool. O álcool, nós usamos, então, o sufixo ol. Então aqui nós temos aquele álcool que nós compramos no posto de gasolina para abastecer os veículos. Etanol, etanol. Simples assim. Então quer dizer que esse aí é um álcool que tem 2 carbonos. O et significa 2. Simples. E esse aqui, Zé? Vamos nos nós. Olha os nós. Primeiro os nós, você conta o número de átomos de carbono. Tenho aqui, ó, um carbono aqui, outro aqui, outro carbono aqui, ó, porque ele está mediando uma tripla ligação,
tripla ligação, tá? Ela só é feita entre átomos de carbono, e tem um quarto carbono aqui, ó. Então, uma coisa eu já sei. Eu bati o olho nessa forma geométrica, eu já sei que esse composto ele vai apresentar 4 átomos de carbono. Ó, que legal. 4 átomos de carbono. Então, aqui, ó, eu vou ter 4 but. É mesmo, Zé, 4 carbonos. Eu uso, então, but. E agora aqui, Zé? E agora aqui? Agora aqui, eu tenho uma insaturação, tá? Com dupla ligação. E tem uma outra insaturação com tripla ligação. Então, eu tenho, entre esses 4 átomos de carbono, eu tenho uma dupla, eu vou usar o infixo em, e vou ter aqui uma tripla, vou usar o infixo in. Ah, isso aqui é o quê? É um hidrocarboneto. Eu não tenho um heteroátomo aqui diferente do carbono e do hidrogênio, tá? Então, é um hidrocarboneto, ele vai terminar em O. Ah, mas como é que vai ser o nome disso, Zé? But-en-in-o. Ou emenda tudo, fica butenino. Ah, então o N, EN significa dupla, e o IN, você bateu o olho, significa tripla ligação. Então isso é fácil, Zé, é bem fácil. Tá? Agora, entre os hidrocarbonetos, a gente vai ver aqui como é que é estabelecida a nomenclatura dos hidrocarbonetos, que nós chamamos aqui de cadeia normal. Aquilo que eu já falei para vocês no início dessa aula. Então aqui você vai ter os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Zé, por que é importante olhar para o nome deles e memorizar? O que é importante? Olha, é muito importante que você memorize. Olha só, você olhou aqui, você tem AN, você sabe que alcano, ele só terá ligações saturadas, ou seja, só terá ligações simples na rede de átomos de carbono, tá? Ah, então ele só tem AN, só ligações simples. Sim. Falou em alceno, ó, lembra no EN, ele vai ter uma insaturação na cadeia de átomos de carbono. Falou em alcinos, lembra do IN. Ah, IN, Zé. Sim, IN. Ele só tem tripla ligação numa rede de átomos de carbono. Ah, e o alcadieno, ó, di-en. Di-en. Tem 2 insaturações na rede de átomos de carbono. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, então. Então, foi isso que você falou aqui, que está no quadro, né, Zé? Nós vamos ver muito essa questão aqui da fórmula geral? Vamos. Como é que funciona? Por exemplo, os alcanos, que só têm ligações saturadas, ele vai ter essa fórmula geral aqui, ó. O CnH2n mais 2. O que significa isso? O N, ele refere-se ao número de carbonos nessa cadeia. Aí, por exemplo, se for um alcano, um composto formado só por simples ligações, se, por exemplo, você tem aqui 6 átomos de carbono, então N é igual a 6. Ah, quantos hidrogênios eu vou precisar nessa cadeia saturada que eu só tenho ligação sigma? Muito fácil. 2 vezes 6 dá 12, mais 2, 14. Então, eu vou ter uma fórmula aqui, ó, C6H14, uma fórmula geral. Ah, então, se eu tenho 6 carbonos no alcano, automaticamente eu tenho 14 ligantes que são hidrogênios. Ah, então eu vou ter que guardar essa fórmula aqui do alcano, CnH2n mais 2? Vai, porque isso facilita a tua vida depois. A gente vai ver lá na frente, quando a gente estiver fazendo exercício, etc. Tal, vai facilitar muito sua vida. O Zé, e o alceno? O que é o alceno? No alceno, você vai ter pelo menos uma dupla ligação. Ah, mas como é que funciona isso? Então, presta atenção. En, né? Ele tem En aqui, ó. Se eu tiver um composto com 5 carbonos, eu tenho uma dupla nesse composto. Eu tenho um composto com 5 carbonos. Por que a fórmula dele é CnH2n? Porque se ele tem 5 aqui, quantos hidrogênios eu vou ter como ligante dele? 2 vezes 5, 10. Então, eu vou ter o composto C5H10. Ah, então, essa fórmula molecular ela serve para isso? Exato. Se eu tiver um alcino tem tripla, né? IN, IN, tripla ligação. Qual que é a fórmula do alcino? CnH2n menos 2.
Ah, então, peraí, se é CnH2n-2, se eu tiver aqui, sei lá, com 4 carbonos, quantos hidrogênios eu vou ter como ligante dos carbonos no alcino? Você fazer, ó, 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Então, eu vou ter aqui, ó, C4H6. Simples assim, tá? Isso facilita você montar um composto a partir do momento que no enunciado ele te explicita, né? Ele vai dizer assim, é um alcano, é um alceno, é um alcino, entendeu? E aqui, Zé, aqui eu tenho um alcadieno. O alcadieno, eu tenho duas duplas. Acontece que, quando eu tenho duas duplas, eu tenho duas ligações π, né? Cada ligação dupla, eu tenho uma sigma forte e uma π mais fraca. Quando eu tenho um alcino, eu tenho uma tripla. Cada ligação tripla, eu tenho uma ligação sigma e tem duas ligações π também. Então, se eu tenho duas π aqui, numa tripla, e duas π em duas duplas, a fórmula aqui vai ser a mesma, desse composto que é o alcadieno. A diferença é que aqui eu vou ter que distribuir duas duplas e em cima eu vou distribuir uma tripla, tá? Mas a fórmula geral vai ser a mesma, CnH2n-2. Então, sei lá, se eu tenho aqui 8 carbonos, N igual a 8. Então, aqui eu vou ter 8 vezes 2, 16, menos 2, 14. Então, vai dar C8H14, que tanto pode ser uma forma de um alcino, quanto pode ser uma fórmula de um alcadieno. Nossa, que medíocre, hein, Zé? Falo para vocês que essa matéria aqui, ela é medíocre mesmo, viu? Não tem onde ser mais fácil. E como é que nós vamos saber aqui, como é que a gente vai fazer essa nomenclatura em cadeia ramificada agora? Como é que nós vamos estabelecer a cadeia principal? Será que tem regras para eu saber a cadeia principal? Como é que eu vou estabelecer aqui os radicais que estão ligados à cadeia principal? Muitas vezes você vê lá um radicalzinho, CH3, ligado à cadeia principal, né? Então, como é que nós vamos estabelecer esse nome? Por que você fala metil, Zé? Por que você fala etil, propil? Como é que nós vamos estabelecer esses radicais quando acontece a ruptura, que nós vamos chamar aqui a ruptura, que é a cisão homolítica de uma ligação covalente, tá? Como é que acontece essa cisão homolítica para ficar um par de elétrons, tá? Desemparelhado para que ele possa compartilhar com a cadeia. Como é que nós vamos chamar o que nós chamamos de radicais orgânicos? Quem são eles? Vamos ver eles aqui. Esses radicais orgânicos. Vamos dar uma olhadinha neles aqui. Isso aqui também vai ser muito importante para vocês, tá? Só para você ver aqui, ó. Olha só, imagina que eu tenho aqui. O que você tem aqui, Zé? Ó, já dá para a gente saber estabelecer a nomenclatura desse composto. Bom, eu tenho aqui, ó, Et, que eu tenho 2 carbonos, beleza? Eu só tenho simples ligações, então eu tenho infixo an, e vou ter aqui, ó, se a ligação é só entre átomos de carbono e hidrogênio, eu vou ter aqui um hidrocarboneto, sufixo o. Em outras palavras, qual é o nome desse composto? Etano. Ah, esse aí é o etano, né, Zé? O etano. Zé, se esse composto sofrer cisão hemolítica, tá? Se ele se quebrar aqui, ó, o que vai acontecer? Toda vez que um composto como esse ele sofre uma ruptura, você vai ter a formação do que nós chamamos de radicais orgânicos. Nesse caso aqui, ó, esse radical orgânico, ó, por exemplo, que ele está ligado a uma cadeia principal, ele só tem um átomo de carbono. Ah, esse radical, que são os radicais que a gente chama de alquilas, né, Zé? Radicais alquilas. Como é que nós estabelecemos a nomenclatura dele? Muito fácil, presta atenção. É o prefixo, que refere-se ao número de átomos de carbono. Por exemplo, aqui nós temos um único átomo de carbono. Prefixo met, um único átomo de carbono. E ele vai terminar em quê? Porque ele é radical. Ele vai terminar em il, il, ou ila. Tanto faz. Normalmente a gente fala mais com a terminação il, tá? A gente usa mais a terminação il. Mas se você vê lá metila também, tá certo. Então aqui, ó, um radical desse aqui, que é a partir da ruptura desse composto, a gente vai chamar de metil. Ah,
Então, esse aqui é metil também, Zé. Então, aqui, ó, quando você tem uma cadeia principal e tem um radical, tá, ligado, um radical orgânico ligado à cadeia principal com um átomo de carbono, a gente vai chamar esse radical de metil. Nossa, Zé, então isso aqui é fácil. Aí a nomenclatura agora fica fácil, Zé. Vamos dar uma olhada nas nomenclaturas dos radicais agora, que foram obtidos através dessas rupturas homolíticas ou cisões homolíticas. Vamos dar uma olhadinha neles. Então, quais seriam esses principais radicais aqui que nós chamamos de radicais alquilas, tá? Quais seriam? Vamos pegar aqui para a gente dar uma olhadinha neles, tá? Olha só, nesse caso aqui, Zé, eu tenho, então, a disposição aqui, depois da ruptura, para eu estabelecer uma ligação com outro elemento. Então, esse radical aqui com um átomo de carbono, a gente vai chamar de metil. A gente pode tanto escrevê-lo dessa forma aqui, ó, na forma molecular, quanto a gente pode escrever na fórmula básica dele, que é o CH3, tracinho, que significa que ele está disponível para fazer mais uma ligação, tá? Então, aqui eu tenho metil ou metila, que é a mesma coisa. E o etil, Zé? O etil é proveniente da ruptura de um carbono ou de um composto, por exemplo, um butano, que tem 4 átomos de carbono, que sofre essa cisão, sofre essa ruptura, e forma 2 radicais com 2 átomos de carbono cada. Então presta atenção aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho aqui um radical livre, né, Zé? Tem um radical livre. Todo esse radical aqui, quantos átomos de carbono ele tem, Zé? Tem 2. A 2 eu aprendi que é et. Eu aprendi que radical orgânico termina em il ou ila. Então, o nome desse radical aqui vai ser etil ou etila, tá? Eu posso escrevê-lo com a cadeia assim, ó, abrindo a cadeia. Eu posso também escrevê-lo aqui, ó, CH3, CH2 tracinho, que também refere-se ao radical etila, que pode estar ligado a uma cadeia ramificada, uma cadeia principal. Ela apresenta esse radical como uma ramificação dessa cadeia. Ou ainda, eu posso pegar isso aqui, ó, tenho 2 carbonos, ó, C2. Quantos hidrogênios eu tenho ao todo? 3 com 2, 5, C2H5, ou um tracinho, que também eu tenho aqui o radical orgânico conhecido como etil, tá? Zé, e aqui agora, ó? Quantos carbonos você tem? Eu tenho 3. Você tem 3. Então, presta atenção num detalhe. Aonde está aqui a possibilidade de ligação? A possibilidade de ligação, ela está no primeiro carbono da cadeia. Eu posso considerar, daqui a pouco a gente vai falar das regras de nomenclatura da cadeia principal, eu posso considerar tanto faz esse como primeiro carbono, ou esse aqui como primeiro carbono, desde que eu tenha aqui, ó, essa condição aqui do radical propenso a estabelecer uma ligação. Então, toda vez que o radical ele encontra-se no primeiro carbono da cadeia, ele podia estar aqui como ele está, e eu podia tirar esse H aqui e deixar ele sem um H, que ele estaria aqui também. Esse seria, tanto esse quanto esse, seria considerado o primeiro carbono, tá? Na cadeia. Quando ele está no primeiro carbono, onde você vai encontrar essa valência livre, para que ele possa compartilhar elétrons com outro elemento, nós vamos chamar aqui, quantos carbonos ele tem? 3. Prop. Termina em quê? Termina em il. Então, aqui nós vamos ter o que nós chamamos de propil. Tá? Agora, deixa eu ver um detalhe. Tá vendo que o radical livre aqui, ó, onde você tem a valência livre, você tem 3 carbonos também aqui, só que o radical livre está no carbono do meio. Então, se está no carbono do meio, olha, aqui eu tenho o primeiro, aqui eu tenho o segundo, tanto faz, ó. Se ele tivesse, aqui também eu posso contar assim, tem o primeiro, todo jeito aqui está no meio, eu tenho o segundo. Quando o radical livre, ele não está no primeiro carbono, como acontece aqui, mas ele está no carbono do meio, ele está no carbono secundário da cadeia. Se ele está no carbono secundário da cadeia, a gente vai chamar ele de sec. Sec significa que ele está no segundo carbono. Tá? Então, sec seguido da nomenclatura pertinente ao radical orgânico, que é propil. Então, a gente chama de sec-propil. Falou sec-propil,
é porque a valência está aqui no meio. Falou em só propil, é porque a valência está, tá, a valência livre está no primeiro carbono. E com relação aos compostos que têm 4 átomos de carbono e sofrem essa ruptura homolítica, o que vai acontecer com ele? Olha só. Mesma coisa que aconteceu aqui em cima, de certa forma. Se a valência livre estiver ligada ao primeiro carbono, a gente chama simplesmente, ó, tem 4 but, termina em il. Então a gente chama simplesmente de butil, tá? Você pode escrever assim também. Agora, e se a valência livre, Zé, ela estiver no segundo carbono? Ó, primeiro carbono, segundo carbono. Então, aqui a gente vai chamar de segundo carbono, a gente chama de sec-butil. Ou você pode chamar sec ou S apenas, tá? S-butil significa que é o carbono secundário que está no segundo carbono. Ah, mas aqui nós temos uma outra situação ainda. Olha só aqui, ó. A valência livre pode estar no carbono, que nós chamamos aqui de carbono terciário. Ah, isso aqui é o carbono terciário, né, Zé? Por que é o terciário? Lembra lá que ele tem um vizinho carbono, 2 vizinhos carbono, 3 vizinhos carbono? Então, a valência livre está ligada a um carbono terciário. Então, a gente chama de tercibutil. Aqui você poderia usar também o mesmo raciocínio, tá? Ó, a valência livre está num carbono secundário, ou está no segundo carbono, tanto faz. Então, se está no carbono secundário, sec-butil, tá? Nossa, Zé, mas então isso é muito fácil, né? É fácil. Então, olha só aqui, ó. Então, aqui está no carbono terciário, terci-butil. E esse aqui, Zé, qual que é a diferença dele, hein? Quando eu olho, tá? Para esse composto. Qual que é a diferença? Bom, nesse caso aqui, ó, você está vendo aqui, ó, que você tem, tá? Os 4 carbonos normais, sem nenhum constrangimento. Então, ele vai ser butil, tá? Agora, por que que ele é iso? Iso aqui é porque, na verdade, você vai ter um número igual aqui, ó. Você tem 2 radicais, na verdade, aqui, ó, ligados CH3, ó, um radical aqui e outro radical aqui, ó. Toda vez que isso acontece, você ficar com 2 radicais CH3, ó, 1, 2, nesse composto, a gente chama de isobutil, tá? Isobutil. Simples assim. Ah, mas e aí? E aí que agora eu sei os nomes dos compostos orgânicos, tá? O que eu tenho que saber agora? Eu tenho que saber, quando eu pego uma cadeia, como é que eu vou estabelecer a nomenclatura dessa cadeia. A gente vai aprender aqui agora de uma forma bem simples, tá? Antes de a gente aprender aqui a identificar a cadeia principal, outros radicais também que a gente vai ver direto aí aparecendo nos nossos exercícios. Quais seriam eles? Só para a gente ter uma noção aqui, ó. Esse radical aqui, eu tenho um radical aqui, ó, de um alceno, a partir de um alceno. Tem uma dupla ligação. Aqui houve uma cisão hemolítica, provavelmente de um butadieno, tá? Um composto que tinha 4 carbonos, aí houve a ruptura no centro. Aí formaram 2 radicais. Formaram esse radical aqui, ó, que é o et-en-nil. A gente chama de etenil, porque tem uma insaturação. O outro nome muito comum, alguns, nós vamos usar muito o nome comercial deles também, tá? Então, você tem aqui etenil, também conhecido como vinil. Ah, Zé, eu tenho uma cadeia aromática aqui, ó. Cadeia aromática é aquela cadeia que tem um anel benzênico, né, Zé? Tá, as ligações pi estão girando aqui, ó. Eu tenho um radical que nós chamamos de fenil. Então, tá aqui, ó, fenil. Ah, eu tenho um radical aqui, Zé, benzênico ligado a um CH2. E a valência está no CH aqui e não na cadeia aromática. Isso aqui chama-se benzil, esse radical, tá? Aí eu tenho a fusão de 2 radicais aqui, em um deles eu tenho
a valência aqui, ó. Então, isso aqui, ó, a valência está para cima, no carbono de cima, é alfa, tá? Aí aqui eu vou ter o alfa-naftil, composto aqui seria o naftaleno, tá? Ah, a valência está nesse carbono aqui, Zé, aí vai ser beta-naftil. Se tivesse no de baixo, aí vai seguindo. Alfa, beta, gama, assim vai, tá? E aqui agora, como é que eu vou estabelecer nomes na cadeia principal? Imagina que eu tenho aqui, ó, um composto. Tá aqui o composto. Qual a cadeia principal desse composto? Então, olha só, a primeira regra para a gente estabelecer a cadeia principal de um composto é que na cadeia principal eu tenho que ter o maior número possível de átomos de carbono. Essa é uma regra básica, tá? Eu tenho que ter, então, primeira regra, o maior número possível de átomos de carbono. Então, ó, essa cadeia, ela tem que respeitar, ela pode estar na horizontal, e algumas situações, se ela for a maior, que não é esse caso aqui, ó, você pode pegar também, você pode vir na horizontal, subir na vertical, você pode usar aqui uma angulação de 90 graus ou de 180 graus com relação à cadeia principal, tá? Então, aqui, ó, eu vou traçar qual é a cadeia que eu tenho maior número de átomos de carbono. Por exemplo, se eu pegar essa cadeia aqui, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa cadeia principal aqui, eu tenho 8 átomos de carbono. Ah, e se eu pegar a cadeia principal, marcando ela aqui, Zé, ó, começar aqui, fazer uma vertical e uma horizontal. Note que você ficou com 7 átomos de carbono. E aqui ficou fora da cadeia, que seria um radical, tá? Tudo aquilo que fica fora da cadeia é um radical orgânico. Então, olha só, aqui nesse caso ficaram 2 átomos. Então, essa não é a melhor forma para eu retratar a cadeia principal. Agora, note você um detalhe. Então, sempre a cadeia principal, na maioria das vezes, uma condição de um alcano, por exemplo, ou de um alceno de alcino, de um hidrocarboneto, ou de um alcadieno, a cadeia principal é aquela que contém maior número de átomos de carbono. Então, essa é a primeira regra. Ah, então essa aqui vale, Zé. Essa aqui não vale para mim, não, porque aqui eu tenho 8, aqui eu fico só com 7, então não vale. Tá? E quando empata, hein, Zé? E quando empata? Qual que é a prioridade que nós vamos estabelecer aqui para a cadeia principal? Então, olha só nesse composto aqui, ó. Por exemplo, eu peguei aqui como cadeia principal. Você pegou aí como cadeia principal, Zé. É, peguei como cadeia principal. Então, presta atenção aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha cadeia principal aqui, eu estou com 6 átomos de carbono. Estou com 6 átomos de carbono. E se eu pegar aqui, Zé, ó, como cadeia principal, ó, eu também não fico com 6 átomos de carbono? Fico. Então, qual que está mais certa? É essa ou essa? Aí tem um detalhe. Nesse caso, sempre você vai buscar a cadeia principal ligada a ramificações mais simples. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma ramificação simples, que é o metil. Aqui eu tenho uma outra ramificação simples também, que é o metil. Depois ainda tem uma terceira ramificação mais simples, que é o etil, tá? Então, ó, essas ramificações que eu vou ter aqui na cadeia principal, você sempre tem que priorizar as ramificações com menor número de átomos de carbono, ou seja, aquilo que nós chamamos de ramificações mais simples. Ah, por que eu não vou pegar essa aqui? Ó? Ela também não tem 6, não teve empate? A principal aqui está com 6, a principal aqui está com 6. Eu não vou pegar essa aqui por uma razão muito simples. Aqui eu tenho um radical mais complexo, com 4 átomos de carbono, eu tenho um butil. Então, se esse radical é mais complexo,
o desejável é você optar por radicais mais simples, como metil e etil. Quando você tem duas cadeias que empatam o número de carbonos principais na cadeia principal, você opta por aquela que tem as ramificações mais simples, tá? Nossa, então é bobinho isso, é bem bobinho mesmo. E aí, quando você tem uma insaturação, Zé, ó, então, quando você está trabalhando aqui com hidrocarboneto e você tem uma insaturação, o que você tem que fazer é o seguinte: a cadeia principal, ela tem que conter essa insaturação. No caso aqui, essa insaturação ela está representada pela dupla ligação, tá? Então, na cadeia principal, a gente tem que ter a insaturação. Então, eu peguei duas formas aqui, Zé, de cadeia principal. Eu peguei essa cadeia principal, tá vendo aí? Quantos carbonos eu tenho, Zé? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu estou agrupando a insaturação junto à cadeia principal. Aí, Zé, eu fiquei aqui, ó, com uma cadeia, ou com um radical aqui orgânico, com 3 carbonos, quando eu pego essa cadeia principal. Esse radical aqui é o propil, ele tem 3 carbonos. Zé, mas e se eu pegasse aqui como cadeia principal, ó, pegaria assim, ó, faria vertical, horizontal, vertical, eu não teria 8 átomos de carbono? Essa cadeia, ela não tem mais carbonos do que essa, Zé, até que ela tem mais carbonos. Só que tem um problema. Eu não posso pegar essa, porque eu não peguei a insaturação ao longo da cadeia principal. Então, não dá para eu pegar essa. Se eu pegar essa, estou fazendo de forma incorreta. Tá? Aí você fala, então, qual que é a melhor opção? Ainda que aqui eu tenho maior número de carbonos, mas a insaturação, quando presente, ela prevalece sobre o maior número de carbonos. Então, a cadeia principal, ela tem que ter simultaneamente uma condição em que haja uma insaturação e que haja também um maior número de átomos de carbono nessa cadeia principal, em conjunto com a insaturação. Então, o máximo que eu vou conseguir aqui são 7 átomos de carbono mesmo. Ao contrário daqui, que eu tenho 8, mas eu não tenho a insaturação está de fora. Tá? Então, aqui eu tenho uma cadeia principal, aqui eu tenho um radical propil e aqui eu tenho um radical metil. Tá? Vamos parando aqui que eu vou ter que entrar no terceiro em seguida. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Alguma colocação? A gente vai devagar aqui, porque isso aqui é fácil, mas é cheio de regrinhas que vocês vão ter que armazenar aí, não só para esse ano, mas também para o ano que vem, tá? A gente vê aqui. Zé. Oi, pode falar. A Lavínia pode falar primeiro. Pode falar aí. Eu tenho uma dúvida, mas é de biologia. Você pode me tirar? Pode falar. As briófitas, elas têm aquela cutícula? Você fala sobre a epiderme? Isso. As briófitas, ela é de transição, né? Ela é de vida aquática e de vida terrestre. Os vegetais que apresentam cutícula mais definida são vegetais superiores, são vegetais terrestres, tá? Aí apresenta uma cutícula, uma camada impermeabilizante sobre a planta. Então é muito mais comum você ver nos vegetais já de natureza terrestre, que não é tão condicionada ao meio úmido, tá? Aí eu não vou falar para você que a briófita ela é totalmente... É a mesma coisa da questão do tecido condutor. Não vou falar para você que ela é totalmente desprovida, mas você pode achar uma ou outra que é exceção. Mas a maioria delas, elas apresentam só um epitélio mais simples, tá? De revestimento. Um epitélio verde e mais simples relacionado ao revestimento, tá? Cutícula e estômato é uma característica evolutiva fundamental, principalmente para as plantas que nós chamamos aí os vegetais terrestres, a partir das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Só que tem algumas pteridófitas também, agora, saindo da briófita, pulando para a pteridófita. Tem algumas pteridófitas de água doce, tá? A azola, por exemplo, que ela não tem nem epiderme também, tá? Não tem epiderme. Certinho, Lavínia? Só isso ou você quer saber mais um? Só isso, obrigada, Zé. Vai, Letícia.
Zé, não é nenhuma dúvida, é só para te falar que semana que vem, na quinta-feira, a gente vai fazer prova de física. Aí vai ser à Ok. tarde, vai ser no horário da sua aula. É Tá só ok. para te É avisar. bom, é bom ficar sabendo já, porque o Vanderlei Guedin não falou nada, eu acabei que achei que tinha aula, né? Eu não vi também, ele tinha dado recado, acho que no grupo de vocês eu não tinha visto. Eu entrei com o link, né? Mas tudo bem, sem problema. A gente está adiantado aqui, então não tem problema nenhum. Ó, pessoal, coloca para mim presente em frente o nome de vocês no chat. Beleza. Beleza. Agora, Letícia Guerra. Tem Letícia Guerra agora também, né? Olha só, segunda-feira eu volto com vocês, beleza? Segunda-feira estamos de volta. Até mais, então, até segunda, pessoal. Tchau, tchau. Falou, Zé. Até a Tchau, próxima. Zé. Obrigada. Tchau, tchau.